O som. Ótimo som. Obrigado, Julio. Ótimo, ótimo. Então, se alguém perguntar alguma coisa sobre o som aí, alguém avisa só que o som está correndo normal e deve ser um problema pessoal de quem está ouvindo, de quem está acessando, tá bom? Então vamos lá. Eu chamei essa live aqui porque muita gente está com dúvida a respeito de onde sair para o caminho de Santiago, se tem o caminho inteiro, o caminho não inteiro. Então eu separei algumas dicas aqui. Isso não vai ser muito extenso, mas eu acho que é importante quem está aí ficar até o final, porque às vezes te abre algumas ideias na cabeça, te dá mais informação para você decidir sobre o seu caminho de Santiago. Tá? Essa live aqui ela é criada com base nos guias que nós usamos nas reuniões. Ontem eu tomei um café com um casal muito bacana, que é a Valderez e o João Cláudio de Santos. Aliás, a Valderez está lançando um livro, eu ganhei um exemplar dele, comecei a ler. Depois eu mando o link para vocês. Daquelas coisas boas, daquelas boas surpresas que você recebe no Caminho de Santiago, que eu gosto muito, que são livros que têm a cadência das datas, né, do dia a dia. Ele vira quase um diário e repleto de fotos. Era sobre isso aí que a gente conversou ontem também, tomando um café. Como os brasileiros estão se preparando de forma até digital demais para o Caminho de Santiago. E o caminho é uma coisa tão linear que é muito interessante como a gente sente falta de um guia, como a gente sente falta de um material onde a gente possa não ficar em 4 polegadas pesquisando o Caminho de Santiago. Isso é um perfil de um peregrino que geralmente vai lá para fazer quilômetros, né? Então, essas reuniões que a gente cria, e a gente conversou muito sobre isso aí, a Valdeiras falava dos americanos, dos australianos, que olhavam eles com guia, os dois brasileiros, o João e a Valdeiras com guia, um mini guia do Caminho de Santiago, ficavam maravilhados de onde acha isso aí e tal. Então, é uma coisa que se perdeu com o tempo. Esses guias digitais novos que estão em celular, geralmente eles são guias muito técnicos, só de quilometragem, então você acaba não sabendo o que acontece muito lá. As pessoas perguntam a rapidez que nós temos aqui para falar de etapas, então só vou abrir uma coisa aqui, um segredinho para vocês. Esse aqui é um dos guias, eu estou passando para vocês aqui, o guia que a gente usa nas reuniões. Então eu recolho muito rápido etapa aqui, e quando eu falo sobre ver o caminho, isso aqui é um guia com todas as etapas, né? A gente não tem muito guia desse aqui, na verdade a gente recebe 10 unidades, às vezes no mês, e às vezes não tem outra. E elas se esgotam muito rápido. A gente tem algumas no site hoje, mas não é um trabalho é um trabalho de impressão de uma gráfica que faz quase uma cortesia para a gente. Então, aqui são 200 páginas com muita informação, e eu acho muito interessante, muito importante que quando você vá pesquisar sobre o Caminho de Santiago, você tenha um material desse, porque ele bate muito de frente o que é o Caminho de Santiago. Porque você tem etapa a etapa, você tem linearidade, no caminho você tem linearidade. É muito complicado você ver pessoas tentando se guiar somente por aplicativos, e na verdade o que você tem aplicativos são guias de albergues. E albergue é uma coisa que muda toda hora e simplesmente é a forma de hospedagem lá. Eu fiquei bem entusiasmado, eu tive em abril no Caminho Francês, e eu cruzei com alguns brasileiros que passaram pela gente, e a preparação, porque eu gosto muito de lidar com história, muito de passar a base do caminho, né? Onde ele vai cruzar, o que ele vai pisar, né? Que cidades existem no caminho que são importantes de ver. Isso você só vai ter nos guias mais antigos. Então eu recomendo isso aí. Fiquei muito feliz de encontrar com essas pessoas que tiveram esse tipo de preparo e tinham um caminho completamente diferente dos lugares onde estavam passando, do que estavam conhecendo lá, e até ensinando para as outras pessoas algumas coisas lá. Então, isso aqui é uma coisa muito densa, de muita informação. Ele é espanhol, mas igual isso aqui nunca mais foi produzido no mundo. Isso aqui já saiu de linha há 20 anos, mas são cidades centenárias, milenares no Caminho de Santiago. Essas cidades permanecem e a qualidade de informação é muito alta. Tá? É lógico que você deve ter os aplicativos para você trabalhar com reservas e ver localidades e tal, mas esses guias acabam tendo cidades que nem nos guias de novos estão sendo listados, porque às vezes não tem um interesse econômico nessas cidades. Tá? Mas a experiência de você se preparar com um caminho onde você pode achar as etapas em segundos, tá? Não é uma telinha de celular de 4 polegadas que você consegue entender a dimensão das sequências das etapas, grampear a página, anotar suas coisas. A experiência é diferente, tá? Eu não conseguiria preparar a reunião sem um material desse aqui. Se eu não consigo fazer isso aí já
com uma ligação de 20 anos com o caminho, quem está começando agora, eu aconselho muito a ter uma visão um pouco mais ampla. Um guia desse aqui em espanhol, ele tem tanto as etapas quanto as cidades, quilometragem de cada cidade, sequência das cidades, mapa para transitar nas cidades e a história de cada local lá. Tá? E coisas que a gente acaba nem sabendo que existiam. Tá? A Valderez e o Luiz, eu depois deixo para vocês aqui um link, se eu esquecer eu mando via e-mail, que eu queria que vocês conhecessem o livro dele, foi uma boa surpresa. Quando eu vejo uma coisa boa assim, vocês sabem que eu gosto de enviar, de mostrar para as pessoas, tá? Então, se o link não estiver aqui, depois eu envio por e-mail para vocês, tá bom? Então, o que a gente vai conversar hoje? De onde sair para o caminho de Santiago? Nem todo mundo tem 40 dias e as pessoas ficam um pouco perdidas. Então, isso aqui é um começo de informação para você poder ter... Minutinho só. Carol, se puder teclar só um pouquinho mais fraco aí. Ó, gente, eu tô aqui numa mesa com mais gente, a Carolina tá aqui também, a gente tá juntos na reunião, ela tá ajudando a gente no chat online. E tem 2 gatos aqui em casa também, se eles aparecerem aqui por trás ou algum barulho esquisito, são os gatos, tá? A gente tá atuando a partir de casa já desde de pandemia, etc e tal. Então, coisas estranhas acontecendo, não há nada de muito estranho, porque são gatos também no ambiente, tá? Então, o que acontece? Começar a pensar, começar a poder ter informação que o caminho de Santiago ele não é um caminho que deva ser dito como completo e tal. Pessoas têm diferentes tempos para fazer o caminho de Santiago e essa informação anda faltando. A gente recebeu muita dúvida nesse mês e para os peregrinos estão indo em setembro, em outubro ou em agosto mesmo, em novembro. E estão buscando informação sobre como poder fazer essa viagem sem ter 40 dias. Né? Então eu quero passar sobre esses dados com você, algumas informações básicas, se você puder anotar aí, eu não sei, eu vou tentar deixar gravado, mas tenta ficar até o final porque as informações vão se abrindo para você e você vai tendo ideias diferentes do que você pensou inicialmente e o que você aprende aqui acaba te dando uma visão um pouco maior do que você pode decidir dentro do teu caminho de Santiago. Bom, essas ideias... deixa eu passar para cá só um pouquinho. Essas ideias, na verdade, elas... muita gente tem isso aí super de cor, mas quando alguém começa a se preparar para o caminho, acaba não se dando conta desses detalhezinhos que, na verdade, fazem um caminho de Santiago bem mais possível, até diferente, né? Quando a gente está falando em caminhos de tamanhos diferentes, a gente está literalmente se colocando no tamanho das férias que vocês vão ter ou do tempo livre que vocês vão ter. Então, quando a gente fala de caminho de Santiago, geralmente tem o pé, a gente chama de pé na trilha, que é quando você começa a caminhar numa cidade e chega até Santiago. Então, a primeira coisa que você vai ter que ter na tua conta de viagem é o tempo de deslocamento. Tá? Quando você chega a Madrid ou Porto, para quem vai para o caminho português, o Porto, para quem vai para o caminho francês, é mais fácil chegar por Madrid, você tem que viajar para a tua cidade de início. Tá? Então, aí se perde tempo de deslocamento. Então, se você tem uma passagem que dura 15 dias, né, você tem o dia 1º essa passagem e a volta dia 15, você não tem 15 dias de viagem. Tá? Quiçá você não tenha 14 dias, porque quando a gente envolve passagens aéreas, a gente também tem o horário de chegada no país. Se você chega, por exemplo, dia 20 de agosto na Espanha, a 1h da manhã, você tem o dia 20 inteiro. Se você chega 20 de agosto às 10 da noite em Madrid, você já tem o dia 22, o dia 21 só para começar a fazer o teu deslocamento. Então, se você for comprar sua passagem, tenha muita atenção em relação a horários de chegada para você saber o que é o seu dia lá. Tá? Você vai buscar fazer o seu deslocamento para as cidades iniciais do caminho sempre de dia. Não é comum você ter deslocamento de ônibus ou trens durante a noite. Mesmo na cidade de Santiago, quando as pessoas estão saindo do primeiro trem, ele começa no finzinho da madrugada a sair de Santiago. Então, essa história de economizar muito tempo com translados noturnos, a gente não tem essa possibilidade lá. Então, conte que quando você chega em Madrid, você precisa se deslocar, por exemplo, a Pamplona ou as cidades de início, ou León, que a gente vai falar dessas cidades de início. Então, isso envolve um dia de trânsito lá dentro, a não ser que você vai estar com tempo para fazer um turismo, tá? Calcula que sempre quando você vai ao caminho de Santiago, existem os dias de trânsito para você chegar até a cidade que você precisa ou decidiu começar o teu caminho. Tá? Uma outra coisa, quando você termina o caminho, você precisa calcular como você vai voltar ao aeroporto de saída da Europa. Se você sai pelo Porto, você vai ter que ter um trajeto Santiago-Porto. Se você sai de Lisboa, Santiago-Lisboa. Se você vai sair de Madrid, você vai ter que calcular esse trajeto Santiago-Madrid.
E uma coisa interessante do horário diurno e noturno nisso, se você tem um voo de saída no dia 30 de setembro de Madrid, por exemplo, se esse voo sai às 11 horas da noite do dia 30 de setembro, você tem esse dia 30 de setembro inteiro para deslocamento na tua conta, na tua matemática de saída da Espanha. Tá? Se você, por exemplo, tem esse voo no dia 21 de setembro, à meia-noite e meia, você tem o dia 20 também, porque esse dia 21 não está existindo. Então tem gente que se confunde com dias. Olha assim, minha passagem é do dia 1º ao dia 29, mas às vezes você perde o dia de deslocamento, porque a tua passagem não é para o começo do dia 1º e não é também para o fim do dia 29. Então, tendo esse primeiro cuidado, você vai conseguir fazer a primeira medida do tempo que você tem lá. Geralmente a gente faz isso no inverso. Primeiro a gente calcula o tempo que a gente quer de caminho e aí depois disso aí a gente vai calcular como chegar e depois ir atrás da passagem. Geralmente é isso. Decide-se o caminho, soma os dias de deslocamento, e aí a gente compra a passagem nossa com o caminho como a principal coisa do que está acontecendo lá. Tá bom? Então, duas coisas que você vai precisar ter na tua cabeça: deslocamento, sempre calcular a chegada e o término do caminho, como você vai voltar para o teu aeroporto. A gente fala isso aí porque tem gente que tem tempo muito mais curto, tá? E muito mais apertado dentro do caminho. Deixa eu passar para o próximo aqui. Bom, como eu falei, chegando de manhã, você tem o dia inteiro para deslocamento. Chegando à noite, o dia de deslocamento vai ser o próximo dia. Tá? Então, verificar os horários. Como eu falei ontem, meia-noite e meia de um dia, na verdade, significa o dia anterior, que deve ser levado em conta. Se você, tudo que você faz à meia-noite do dia 20 em aeroporto, ou chegada ou saída, né, você conta como o dia desperdiçado anterior ou a novidade do dia próximo que você vai ter. Bom, peregrinos estão indo para o caminho português. Para começar, vocês já sabem que eu sempre desaconselho os caminhos no verão, os caminhos em junho, maio, junho, julho, agosto. Tá? Quem estiver fazendo isso aí já tem que estar com albergues reservados em Santiago, já tem que estar com alguns cuidados, porque às vezes tem um fluxo de peregrinos um pouco grande no caminho. Caminho português. Para quem tem 12 dias de caminhada, a gente tem que somar aqui, desses 12 dias, pelo menos uns de 2 a 4 dias de deslocamento de começo e fim de caminho para quem só vai fazer um bate e volta no caminho. Então, por exemplo, um caminho português com saída no Porto, ele vai ter 12 dias de caminhada. Tá? O caminho português você vai ver que a gente vai passar só por essa tela aí, porque ele não existe muito desdobramento dele, é um caminho mais curto, então muita gente já pega ele para fazer uma parte mais completa, que está mais delimitada, que é do Porto adiante. Se você for fazer o que as pessoas buscam também, que são os últimos 100 km, como tem muito no caminho francês, os últimos 100 km, você vai sair de Tui e Valência do Minho, que são cidades que vão compreender 113 km de Santiago, só que já são considerados os últimos 100 km, desculpa, 100 km, que é quando você pode pegar a tua Compostela. Essa é uma regra do caminho de Santiago, como você sabe, carimbar 2 vezes nos últimos 100 km, carimbar 2 vezes por dia, e fazer os últimos 100 km a pé ou 200 em bicicleta para pegar a Compostela. Se você estiver nessa condição de fazer os últimos 100 km e estiver nessa época agora, até setembro, tenha atenção com o fluxo de peregrinos que tem nesses locais. Tá? Então, para um caminho dos últimos 100 km para Compostela, no caminho português, vamos dizer que você tem muito pouco tempo de viagem mesmo, 4 a 5 dias você faz o caminho português a pé, e aí você soma um dia de deslocamento para cada lado, você tem de dedicação aí de 6 a 7 dias, de 6 a 7 dias entre início de traslado, início de caminho, fim de caminho e volta para o aeroporto de saída. Tá? Então, para quem tem, por exemplo, 8 dias de viagem, dá para fazer os últimos 100 km do caminho português. Para quem já tem 14 dias, 15 dias de viagem, dá para você fazer o tal do caminho, como dizem, completo a partir do Porto, que não é completo mesmo, mas você pode fazer esse caminho de 12 dias já, somando a tua data de deslocamento. Tá? O caminho português está sendo muito buscado por parecer essa coisa um pouco mais curta, e isso é uma nomenclatura que as pessoas têm na cabeça. Vou fazer o caminho completo de Santiago e como eu tenho pouco tempo, só consigo fazer o caminho português. Essa é uma coisa que tem que ser conversada, desmistificada, porque não existe um caminho completo. Então, hoje o Porto está emitindo muito mais credenciais do que sempre emitiu, isso está crescente. O caminho português ele não é tão forte quanto o caminho francês nos últimos 100 km, mas hoje o Porto emite mais credenciais que Saint-Jean. Aí é um caminho relativamente redescoberto agora, o caminho português. Então, se você gosta do caminho português, ou tem vontade, esse é o tempo que você vai buscar para estar caminhando por Portugal.
Tá? Lembrando que Valência do Minho barra Tui já são os últimos 100 quilômetros e é literalmente divisa de país. Valência em Portugal e Tui já na Espanha. Últimos 100 quilômetros, cheio de gente lá. Tá bom? Peraí que tá vibrando um pouquinho aqui. Bom, agora entra na parte que é um pouco que é a razão da gente estar aqui nessa conversa, que é o caminho francês, que esse caminho, por demandar mais tempo, as pessoas se confundem um pouco ou tem que ter mais informação sobre isso. Primeira coisa é que não existe um caminho inteiro a Santiago, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Segunda coisa é que vamos encarar essas três cidades, Saint-Jean, Roncesvalles e Pamplona, como cidades de um único trajeto, de um único tempo de caminho. Por quê? Se você considerar que Pamplona e Santiago podem ser feitos em 30 dias, Saint-Jean está 2 dias de Pamplona, 2 dias de caminhada antes de Pamplona. Então, por esses 2 dias, e se você considerando uma rota de 30 dias, eu acho que não é tão... Isso não precisa ser tão negociado assim, de você, às vezes, jogar fora Saint-Jean, Roncesvalles por causa de 2 dias. Aí sim vale a pena você fazer um esforço extra para colocar esses 2 dias a mais no teu caminho, ou simplesmente não decidir isso aí e sair de Pamplona. Mas não é uma coisa assim muito... Por exemplo, eu não tenho tempo, vou sair de Pamplona, mas se eu tivesse mais tempo, sairia de Saint-Jean. Quem tem 34, 35 dias para fazer o caminho, consegue colocar mais 2 dias lá. E lembrando que esses 30 ou 34 dias são dias de caminhada. Soma os dias de deslocamento Pamplona até a região de Madrid até Pamplona, e depois dessas cidades até Saint-Jean ou Roncesvalles. Geralmente é um dia que você gasta para fazer esse traslado todo. Chegou em Madrid, um dia para chegar a Saint-Jean, Roncesvalles ou Pamplona. Já explico como é que isso aí funciona. E depois um dia Santiago a Madrid. Então você tem 2 dias. Se você tiver realmente na matemática certinha, você tem 2 dias a somar nos seus dias de caminhada para você chegar e sair do início e do fim do caminho. Tá? Como é que funciona isso? Primeira coisa, se você está indo pela Espanha, se você está indo para esses lugares, você vai é comum ir por Madrid. Tem gente que vai por Paris, mas aí existe um outro trâmite que dá para ser feito de trem. Se você chega em Madrid, você tem... a forma mais fácil de você chegar em Pamplona é por trem. Então, Pamplona é a tua primeira cidade de parada e aí você tem 2 opções. Ir a Saint-Jean ou a Roncesvalles. Essas 2 cidades são servidas somente por táxi e por ônibus. Tá? Nos grupos de WhatsApp lá que vocês participam, tem o contato do Juan que faz essas duas linhas, Saint-Jean e Roncesvalles. Vocês juntam um grupo. Ele não faz grupo de peregrinos, mas às vezes os brasileiros se juntam em grupos para rachar esse táxi, sair mais barato e tal. É um serviço mais dedicado. O Juan já conhece há muito tempo. Esse trabalho com peregrinos já faz há muito tempo lá, uma pessoa que é muito indicada pela gente, pelo Acácio, pela Natália, que está em Ponte de la Reina. Então você tem essa opção, a partir de Pamplona, se deslocar a Saint-Jean ou Roncesvalles para começar o teu caminho. Quem vai a Saint-Jean fora do inverno pode cruzar os Pirineus. De 1º de novembro até março você vai pegar o Vale de Valcarlos, não altera data de caminhada, simplesmente são rotas diferentes porque os Pirineus fecham no inverno. Tá? No alto, mesmo em abril, pode ser que você pegue um pouco de frio nessas épocas. Tá? Então, se você quer fazer se você tem tempo ao caminho e quer fazer o que na tua cabeça é o tal do caminho completo, pense nessas 3 cidades. Tá? E quem vai a Pamplona, facilmente vai a Saint-Jean também. Tá bom? Os trens que servem e as linhas de ônibus são pela alça. Tá? A Renfe.com, depois eu vou colocar o link na descrição, para você poder fazer cotação dos trens com a Renfe. Se você puder sempre comprar trem de deslocamento, por exemplo, Madrid-Pamplona e depois, no fim do caminho, Santiago-Madrid, você pode chegar num desconto de até 60% a 70% se você comprar com antecedência. Eu sei que o trem de 30 euros passou a 95 euros porque eu comprei, eu não quis fazer reserva antecipada disso. Tá? Então é um bom dinheiro que se guarda, tá, em comprar esse trem por antecedência. Você usa o documento passaporte para a emissão desse ticket, é super tranquilo, o ticket vai para o seu e-mail, fica no celular. Tá? É muito comum comprar isso online. Bom, passando para as pessoas que não têm todo esse tempo, que já tem menos tempo de caminho, por exemplo, você tem 25 dias de passagem, 25 dias de saída, a gente começa a ter outras cidades para estar acessando o caminho de Santiago. Por que eu escolhi essas cidades aqui para falar para vocês? Porque são cidades com estrutura. Você pode sair de qualquer cidade, mas tem cidades vilareiros que você não tem nem como chegar lá, nem o que fazer. Então, as cidades com porte médio, quando a gente fala cidades grandes, não dá nem para dizer que são grandes, porque às vezes uma cidade de 100 mil habitantes, 80 mil habitantes, é uma cidade muito grande no caminho de Santiago. Então, eu escolhi cidades que têm uma estrutura que recebem trens e ônibus para você poder começar o teu caminho de lá. Tá? A primeira delas, para quem tem 22 dias de caminhada ou quem quer escolher caminhada, é Burgos
Burgos está um pouquinho antes das Mesetas, você vai ter um trem direto Madrid-Burgos, ou ônibus da Alça também para Madrid-Burgos. É uma cidade maior, é uma cidade grande já, mas o centro histórico de onde os peregrinos saem para o Caminho de Santiago é uma coisa muito simpática, muito gostosa. Tem uma das maiores catedrais do Caminho de Santiago, onde está enterrado é o Cid Campeador. É uma das histórias que as pessoas também acabam não sabendo que existe, entram dentro da catedral e não sabem que ele está sepultado lá dentro. Como eu falei no início das Mesetas, é uma região de muito silêncio, uma região que muitas vezes você vai ver, não vê as fotos que você queria ver do caminho, porque é uma região mais árida. No inverno ela vai ser um pouco mais vazia, mas é uma das belas regiões do caminho. Tem pessoas que pulam essas mesetas, que são quilômetros até Lyon, mas o que vale para a gente aqui é entender que aqui são 490 quilômetros, em média 22 dias, 23 dias, a gente sempre calcula 22 quilômetros por dia. Não existe nenhum tipo de guia até hoje que vai acertar os caminhos ou que você precisa obedecer. A parte mais interessante de qualquer guia online ou offline ou em papel é que ele te dê as cidades e você veja a distância entre as cidades para que você possa decidir onde dormir. É lógico que você vendo todas as etapas, você consegue se programar melhor, mas você não deve seguir nada, porque todas as cidades hoje têm ponto de dormida, ponto de apoio, tá bom? Então, você chega em Madrid, você não precisa ir para Pamplona, você pega direto uma condução a Burgos e de lá do albergue municipal você pode começar o teu caminho, 22 dias de caminhada. Para quem tem menos dias, outra opção, para quem tem menos dias ainda, 16 dias para León, soma 2 dias de deslocamento, a gente está com 18 dias de passagem livre dentro da Espanha. León também é servida por trem e ônibus via Madrid, tá? É uma cidade extremamente bonita, tem talvez os maiores vitrais, a Catedral de León tem os maiores vitrais talvez da Europa, é enorme mesmo, é uma coisa linda de se ver. É uma cidade muito simpática, muito acolhedora para peregrino. León está exatamente no fim das mesetas e onde começa aquela parte mais montanhosa do caminho que muita gente acha linda. Tá? Eu acho um caminho muito bonito a partir de León. Os guias vão mostrar algumas bifurcações lá, mas isso são coisas do momento, coisas que vão acontecer no local lá. Mas o que você pode ter aí é que você tem 16 dias de caminho, 16, 17, 18 com deslocamentos, ou até 19. Tá? Então, às vezes, você quer passar um mês na Europa, mas quer fazer metade desse mês caminho de Santiago. León é uma ótima cidade para você poder sair, poder experimentar o caminho de Santiago. E um caminho de 16 dias é um caminho bem intenso, não é um caminho curto. Tá? León também é uma cidade com uma oferta de albergues municipais bem interessante também. E a gastronomia de León também muito agitada pela noite. Muitos peregrinos às vezes param 2 dias em León. Se você é uma pessoa que está indo fazer o caminho a partir de León, você pode até ficar mais um dia lá para conhecer a cidade, que vale muito a pena. Tá? Então, 16 dias com 18 dias de caminho de Santiago, incluindo deslocamentos. Astorga, uma das cidades mais bonitinhas do caminho. A Patrícia, uma brasileira, tem um albergue lá. Depois eu vou ver se eu também coloco ou envio no e-mail para vocês um link. Astorga também é servida por trens e ônibus via Madrid ou via León. A maioria dos trens passa por León para ir até Astorga. São cidades próximas mesmo. Eu acho que você não vai ter 20 minutos de uma cidade a outra de trem. O que acontece em Astorga é interessante, você já está subindo para Fonsebadón, aquela cidade que era uma cidade fantasma, e você também vai, que hoje está refeita toda, e você também está indo para a Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro, e também passa por Manjarín, que é a cidade do Tomás, ela está... vão ser um dos 3 picos mais altos do caminho. Talvez na Cruz de Ferro é o pico mais alto do caminho de Santiago. Porém, a subida não é acentuada. Então, a partir de Astorga é um caminho muito gostoso. Você subir a Fonsebadón, passar a Cruz de Ferro, isso não é como cruzar uns Pirineus. Então, o caminho a partir de Astorga é bem gostoso. Se você tiver 15 dias para caminho de Santiago, incluindo o traslado a Astorga, você consegue fazer o caminho tranquilamente a partir de Astorga até Santiago. Tá? Mesma coisa, a Renfe e a Alça atendem essa cidade. Tá? A dica de Astorga é muito legal. Eu acho que em termos de paisagem, você começa a subir a Cruz de Ferro, você está na região do Bierzo, indo para a Galícia, você começa a ter uma vegetação mais exuberante e um terreno muito mais acidentado, tá? Mas não com exagero. Você não tem o que são os Pirineus, mas você tem uma paisagem muito bonita. Aí você está se aproximando da Galícia, né, que é uma das regiões mais bonitas do Caminho de Santiago,
e com uma aparência de caminho antigo muito bonita também. Tá? Astorga, esse pedido, é legal você ir anotando essas cidades e buscar isso em guias, em sites, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais de guia de página, que fica sempre mais fácil para você conhecer essas sequências de cidades. Bom, depois de Astorga, você tem outra cidade que é base, chamada Ponferrada. Depois de Ponferrada, em Ponferrada, num caminho de 10 dias, com 2 dias de deslocamento, até pode contar com um erro de um dia, porque Ponferrada já não é uma cidade até atendida, mas às vezes você pode estar com um tempo diferente para chegar em Ponferrada. Ponferrada é uma cidade que depois de duas etapas você vai estar subindo o Sebreiro já. O Sebreiro já é uma coisa um pouco mais pesada. Se você estiver descansado e vai com paciência, vai de boa e tal. Eu aconselho sempre a andar mais devagar e mais tranquilo nessas subidas. O Sebreiro é uma subida, não se compara aos Pirineus, mas já é uma boa subida. Tá? Então, chegou em Ponferrada, você próximo à cidade de Vila Franca, onde está o Albergue do Rato, sobe Sebreiro e entrou na Galícia. 10 dias de caminho, 2 de deslocamento, vamos falar em 12 a 13 dias de Espanha, para caminhar 205 quilômetros a partir de Ponferrada. É uma cidade bem servida de transportes de chegada lá também. Como a gente falou do Sebreiro, tem pessoas que decidem começar do Sebreiro com 8 dias de viagem. O Sebreiro em si, existe uma confusão lá. Existe uma cidade chamada Pedra Fita do Sebreiro, que não é o Sebreiro por onde passa o caminho. E existe o Sebreiro, efetivamente, esse ponto de parada de peregrinos. Tá? O Sebreiro em si, ele não é atendido por ônibus, não é muito fácil chegar de ônibus, lá não tem linhas de ônibus. Pode até ter um ônibus que passe por lá, mas não é uma coisa comum. A maioria das pessoas, quando vai ao Sebreiro, ou sai de Ponferrada, ou até vem do Porto para Pedra Fita do Sebreiro, que é uma cidade a 4 quilômetros. Pesquisa isso, Pedra Fita do Sebreiro. É uma cidade a 4 quilômetros do Sebreiro mesmo, como a gente conhece, como os peregrinos conhecem. Deixa eu dar só uma tirada aqui. Então o que acontece? Para você começar do Sebreiro, são 8 dias, você tem 2 dias de deslocamento, sempre lembrando dos seus horários de avião, para você saber que são 2 dias mesmo, você não engolir um próprio dia seu. Então o teu transporte é ser buscado, aí você já tem essa opção de sair do Porto ou de Madrid, tá? Você vai buscar o transporte para chegar na Pedra Fita do Sebreiro. Tá? Às vezes você vai ter que fazer Ponferrada, ou às vezes uma cidade intermediária para chegar à Pedra Fita do Sebreiro. De lá, o táxi vai te cobrar 6 euros para te deixar no Sebreiro mesmo. E do Sebreiro, descida, você entrou na Galícia, tá? Já está é o último pico do caminho de Santiago, mas cuidado se você estiver começando pelo Sebreiro, apesar de serem só 153 quilômetros e 8 dias, você tem uma descida muito forte. Descida, a gente sabe por experiência que ela é mais complicada para os pés e para as pontas dos pés e para o joelho, né, para as unhas na ponta dos pés e para o joelho, do que as subidas. Tá? O caminho do Sebreiro tem bastante gente, né? Existe uma porcentagem de pessoas que começa para lá, não é tão comum, exatamente porque não é uma localidade grande onde se descarregam pessoas, onde você tem muito transporte. Tá? O Sebreiro, vocês vão ver que é uma localidade pequena mesmo, são choupanas celtas de pedra. Eu não vou me recordar se tem 30 edifícios, 30 construções nessa localidade, totalmente turística e voltada ao caminho de Santiago em 95% da existência até hoje dele. Tá bom? Então, para chegar lá, lembre-se do nome Pedra Fita do Sebreiro e lembre-se de não confundir esses dois nomes. O caminho de 8 dias, essa é uma opção válida e legal também. Bom, outra opção é você tem a base de chegada como Madrid ou Porto e você vai ter os últimos 100 quilômetros a Santiago de Compostela. Esses últimos 100 quilômetros, eles costumam ser muito mais cheios, porque 100 quilômetros é a condição para você pegar a tua Compostela, ou para qualquer peregrino pegar a Compostela. Sarre é uma cidade que deve ter pelo menos uns 40, 50 albergues ou hospedagens para peregrinos, mas se você estiver indo em época de verão, reserve antes e fique atento às reservas dos últimos 100 quilômetros. Para quem está indo em setembro e outubro, a coisa fica um pouco mais tranquila, mas preste atenção no fluxo de peregrinos com você. Se você tem de 5 a 6 dias, mais 2 dias de traslado, você vai ter aqui 8 dias, né? Como os últimos 100 quilômetros do caminho português, você tem 8 dias para fazer o caminho de Santiago também, por Sarria. É uma região linda, você está na Galícia, você está num caminho de Santiago antigo, você está em locais de tradição jacobé muito grande. Tá? Você tem para você ter uma ideia, na Galícia, eu não vou me lembrar agora da cidade lá, mas se eu dar uma folhada no guia aqui, eu já pego, mas eu não quero usar o tempo de vocês para isso. Você tem uma árvore que talvez seja a árvore mais fotografada do caminho, ou uma das mais fotografadas do mundo, que essa árvore está lá
há pelo menos 800 anos. Ela está no meio do caminho de Santiago. Então tem coisas assim, a Galícia é um caminho muito antigo. Tá? Uh, Você tendo atenção com as reservas e com a época de ida, é um caminho super legal de se fazer. Tá? E chegando a Santiago em 5 ou 6 dias, você recebe tua compostelana, mas nesse caso aí, como você já está indo para a Espanha com pouco tempo, eu acredito que seja interessante você comprar sua passagem de saída de Santiago, ainda do Brasil, um mês antes. Tá? Você colocar como, se dê 2 dias em Santiago, já que você tem 6 dias de caminho, um dia para chegar lá, vão para 7, coloca 2 dias em Santiago lá para você comprar sua passagem de trem com bastante antecipação. Tá? A saída de Santiago, ela pode ser mais complicada do que a gente imagina, tá? Principalmente nos meses de verão, porque todo mundo vai para lá e todo mundo precisa sair da cidade de Santiago. Tá? Eu tenho alguns posts, eu tenho um post no site nosso lá, se vocês forem dar uma navegada, que fala sobre a chegada em Santiago e como ter lugares para dormir em Santiago, para não ter problema com isso aí. Tá? É a rota mais percorrida do caminho de Santiago, tá? Mas se você tiver vontade de fazer isso em novembro, você vai encontrar menos gente. Eu fui em abril desse ano, eu não encontrei a cidade de Sarria lotada, eu não encontrei, aliás, nenhuma cidade lotada eu já estava perto do dia 25, 27 de abril, passando por Sarria. Tá? Eu tive essa sorte de estar um caminho um pouco mais vazio. Na verdade, tinha bastante gente, só que a oferta de locais para dormir de Sarria para frente é muito grande. Porém, o Orlando dos Cistos, numa conversa lá que eu tive em Santiago com ele, falou que desaconselha as pessoas que vão a Santiago nessa época agora de junho e julho, por realmente estar competindo com espaço com os europeus que gostam muito de caminhar no verão. Tá? É um ônus e um bônus, você ir no verão e num caminho mais curto agora, você vai encontrar gente e você vai, quer dizer, bastante gente provavelmente, uma temperatura mais alta, mas é uma escolha. Se você pudesse escolher de verdade, se você tivesse a possibilidade, joga para setembro e outubro os seus caminhos de Santiago. Desaconselho o caminho de Santiago no verão, de fato mesmo. Tá? Tem muita gente agora se preparando para ir para outubro, tem muita gente em contato com a gente que está se preparando para ir em setembro, outubro e novembro. Eu aconselho deixar os teus caminhos de fim de setembro à frente. O frio não é intenso, não existe esse pré-inverno, que o inverno vai começar lá para, de verdade, assim, a gente vai estar falando em dezembro, um inverninho começando. Ele não vai ser intenso em outubro, ele vai ser confortável para andar, você vai ter menos horas de sol, mas você vai ter um conforto térmico para caminhar para caminhar Santiago, tanto pelo caminho português quanto pelo caminho francês, muito bom em comparação ao verão. Tá? O verão é uma penitência muito grande para caminhar. Tá? Essas aqui, você vê que meia hora, é claro, a gente vai voltar, se dá uma pausa, depois volta aqui. Eu dei ideias básicas para você poder decidir que caminhos que você pode fazer a Santiago. Aqui eu deixo frisado que não existe um caminho completo, existe o ir a Santiago, escolher como você quer fazer e de onde você quer sair. Tá? Friso aqui para você saber como você sai de Santiago, trem ou ônibus, e compre com antecedência a sua passagem. Uma passagem de trem passa de 29, 30 euros para 95 euros se você deixa para comprar de última hora, se você achar nessa época. Tá? Isso é para você abrir um pouquinho a tua cabeça, para você abrir as suas ideias de que o caminho... eu só posso fazer o caminho se eu tiver 35 dias, 40 dias, ou eu não aguento caminhar durante 30, 40 dias, e abrir um pouquinho que a experiência de você fazer um caminho menor para encaixar nos teus planos, encaixar no teu orçamento, pode te abrir essas janelas de pensamento, de você se programar, tá, para poder fazer um caminho. Você quer fazer numa época de aniversário, você quer fazer numa época que um amigo teu pode ir, mas é só nessa época, vocês querem fazer o caminho de qualquer forma sozinhos, ou você tem algum compromisso na Europa, você quer viajar lá e aproveitar fazer um pedaço do caminho de Santiago, você vê que vai ter muita gente fazendo pedaços do caminho de Santiago. O brasileiro comumente faz caminhos muito mais longos porque já tem que ir até lá, já compra passagem, já faz o deslocamento todo e já fica por lá mesmo fazendo tudo. Mas vocês vão perceber, mesmo quem faz o caminho mais longo, que tem muita gente fazendo pedaços menores do caminho de Santiago. Tá? Quem mora em Pamplona, às vezes sai de Pamplona e vai a Santiago. Quem mora em León, sai de León e vai a Santiago. Tá? Então, tira isso da cabeça que existe caminho completo. Se fosse falar em caminho completo, o caminho português não é um caminho completo a partir do Porto, teria que ser Lisboa. Se não for Lisboa, vai ter que ser o Algarves. Aí você está falando em caminhos de 35, 40 dias. Se você falar um caminho completo de Santiago, caminho francês, já você vai ter que estar achando que tem que sair de Paris. Tá? Então, o caminho de Santiago a gente escolhe como é que eu vou falar para vocês?
com a simpatia que a gente vai tendo pelos trajetos e pela história que a gente conhece. Tá? Esses caminhos, quando eu digo aqui o que é pesquisar caminho, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Tá. Isso aqui eu falo que é importante de um guia do Caminho de Santiago. E por que eu gosto de usar? Você tem aqui a quilometragem, dá uma olhadinha, a quilometragem Astorga, a quilometragem. Nunca, preste atenção numa coisa, vocês vão abrir 5 guias, talvez você tenha 5 quilometragens diferentes. Não é bom se ater a quilometragem, porque guias online vão ter quilometragens diferentes, guias de uma comunidade autônoma vão ter quilometragens diferentes. O Acaso tem uma medida que é a medida mais real que existe até hoje do Caminho de Santiago, que não bate com guia nenhum, mas é a mais real porque ele fez, e a gente até na agenda que foi editada ano passado, a gente colocou as metragens oficiais do Caminho de Santiago, medidas de igreja a igreja. Tá? Mas é interessante que você tem aqui, ó, as cidades por quilometragem entre cidades e tudo que existe dentro dessas cidades que você precisa prestar atenção. E o detalhamento de mapas de um guia impresso, ele é muito rico. Tá? E é uma coisa para você rabiscar, uma coisa... Você não consegue se movimentar assim dentro de 4 polegadas de celular. E a coisa mais chata é quando você está no Caminho de Santiago e as pessoas estão, às vezes... os gringos estão começando a usar guias lá, apesar da Valderez e do João terem contado que eles estavam com guia e pouca gente estava. Eu vi muito lá com guia e dessa vez eu fui lá com o celular. E é horrível você buscar rede, às vezes, e você ficar no sol tentando olhar o seu celular assim para ver uma próxima cidade e sem saber o que está acontecendo. O gostoso de ter um guia é que você começa a viajar antes ao Caminho de Santiago. Você começa a saber onde você vai pisar. Por exemplo, Manharim, esse guia é de 20 anos. O Tomás, o hospitaleiro de Manharim, está lá até hoje. Você passa pelo albergue dele. As pessoas não sabem o que acontece no caminho porque estão indo atrás de guias somente técnicos. O Caminho de Santiago não é um lugar técnico. O Caminho de Santiago é um lugar de uma espiritualidade diferenciada, de uma vivência diferenciada. Tá? Então, busque informações diferenciadas. Tá? Não prometo que esse guia vai ter no site disponível. Se tiver, reserva o teu lá. Mas é o guia que nós usamos para reunião. É o guia que eu consigo fazer correr de forma mais rápida para achar qualquer informação que me pedem, porque ele é o guia mais completo que já houve até hoje. Tá? Eu queria trabalhar um pouquinho com as dúvidas de vocês sobre essas datas aí. E eu não queria tomar também muito tempo de vocês. Vocês podem voltar essa live aqui, ela está em aberto para ela vai ser gravada depois. Tá? E se as pessoas tiverem dúvidas de data aqui, o Caminho 10 de setembro. Eliana, como eu falei, setembro, outubro são datas excelentes para o Caminho de Santiago. E o mais legal, você está na época das colheitas, então você vai ter muita fruta pelo caminho. Você vai ter figo nas árvores, você vai ter colheita de pimentão, você vai ter colheita de uva no caminho. Eu acho particularmente muito bonito ver isso, ver essa época das colheitas do Caminho de Santiago. Eliana, assim, você tem o guia já, exatamente. Você compreende isso? Isso é uma viagem dentro da viagem. Isso poupa muita coisa das pessoas, isso poupa muito tempo para todo mundo. Você poder ver dia a dia, você poder voltar, você vai numa página, volta noutra. Não dá para você fazer isso dentro de um celular. Quando você muda a página de um celular, a tela de um celular, tudo que existia antes já foi embora. Tá? Então, atentem para investir num guia desse aí, não é uma coisa fora do comum. Tá? Isso aí a gente tem a impressão aqui, mas é pouco mesmo, é quase uma cortesia que a gente tem, porque não é editado mais, e mês passado a gente recebeu 9 unidades só, e tipo, cerca de 3 dias quem passava pelo site já pegava e tal. Então não é sempre que tem, mas é uma coisa assim que eu tenho, para não dizer que não tenho para uso mesmo, tenho para rabisco mesmo, e é um calhamaço de 400 gramas e mais de 200 páginas de história e mapas do Caminho de Santiago. Deixa eu trocar aqui. Segunda semana de abril não é muito frio? Ô Gleise, é friozinho sim a segunda semana de abril. Eu fui no começo de abril agora, eu peguei um bom frio, mas era uma coisa meio fora de época. Não era muito... Foi um pouco mais frio que o normal, mas abril ainda é meio friozinho. Eu prefiro outubro do que abril. A diferença de abril e outubro, da primavera e do outono, é que você tem mais horas de sol na primavera. Isso é gostoso também. Luiz Carlos, eu preciso responder você aí, que essa pergunta me chama muita atenção sempre. Você vai se impressionar com pessoas que estão no Caminho de Santiago e você vai ver que
pelo menos uns 15% dela tem acima de 70 anos. Você vai encontrar com várias pessoas com mais de 90 anos caminhando lá. Tá? Glaze, o guia está a 120 e poucos reais lá no site. Ele, na verdade, é impresso numa página 120, que não é um sulfite comum, e com uma tinta à prova d'água, exatamente porque é um guia. E ele não é mais editado, esse guia não existe mais. As páginas foram limpas de uma versão de uso e conseguem trazer isso para a gente. Isso, Eliana. A gente vai rabiscando mesmo, mas é para isso que serve. Eu não entendo. O Caminho de Santiago, para mim, a gente tem que levar papel e caneta para anotar as coisas lá. As pessoas que fazem as melhores viagens são essas. É um lugar para a gente sair um pouco do celular. Eliana, para Finisterre você tem excursões de ônibus, você tem ônibus de linha que vai a Finisterre, e é bem legal poder ir de ônibus a Finisterre, sim. Eu aconselho uma viagenzinha de 40 euros, que você tem um guia junto, um guia turístico, que faz um vai e volta de Santiago a Finisterre, e passa a ter Muxia, que é o que pouca gente se lembra que existe Muxia, mas é uma das... Tanto Santiago quanto Muxia são cidades dedicadas a Santiago e de cultura jacobea. E é muito interessante você ir com um guia lá para conhecer a história e não ir ver Finisterre, porque quando você vai sem informação e sem história, você chega num farol e um farol está lá e você sabe que é Finisterre e acabou. Quando você pega um ônibus com um guia, você tem uma viagem dentro da viagem. Um guia aí, eu falo um guia que te conta, que vai contando a história lá. Eu já aluguei carro para ir a Finisterre também e é muito melhor ir de ônibus com uma turminha que vai te explicando as coisas, porque as ruínas são tão pequenas lá. E se você fica com GPS, com o Waze lá, você fica olhando para o Waze e não vê o caminho. Então, a dica que eu tenho mesmo é você pegar uma excursãozinha para ir a Finisterre, se não quiser ir caminhando para lá. Ô Vanderlei, rabiscou também? Eu vou começar a pedir fotos de vocês com esse guia rabiscado para ver como é que vocês estão fazendo. Sim, o guia é em espanhol. Eu acho bem interessante ser em espanhol, porque a viagem começa aí já, né? E como não é um guia nosso e tal, não cabe traduzir nem a gente alterar o que foi feito nele. Lembrando que é um guia atualizado para Caminho de Santiago, mas não é um guia atualizado de albergues. Desconsidere albergues. Quando você precisar de albergue, vai para o Gronse, vai para o Booking, para você ver eles lá. Só que quando você vai nesses guias digitais, você não consegue entender o contexto onde você está no Caminho de Santiago. Tá? Então use eles para albergues mesmo. É legal você pegar um guia desse impresso e ir anotando nas cidades os albergues que você pesquisou no Booking e tal, e você pode anotar do lado dele, do lado da quilometragem, os albergues, os locais de parada ou observações. Segunda quinzena de abril, a partir de Sancha. Tenho uma dúvida. Com relação... Não tão relacionada... Vamos lá, Alessandro. Mais lives anteriores comentaram sobre um sistema de checklist e desacelero para esse sistema. Alessandro, esse sistema ainda está disponível. Eu não fiz um treinamento dele porque as pessoas começaram a usar e ele foi muito tranquilo, mas é uma coisa que eu fico devendo para vocês. Ele está disponível ainda. Esse é um sistema que ele foi, na verdade, perto de Chamonix, nos Alpes, da França, eu vi uma loja de alpinismo que tratava com um checklist desse, estilo desse, e fui conversar com a pessoa porque eu pensei, se o alpinista morre se ele não tem um checklist correto, checklist não é checklist só de cabos e tal, é de material de sobrevivência também. Eu pensei que se a gente pudesse trazer uma licença disso, colocar um intermediário, um programador intermediário e criar isso para peregrinos. O que aconteceu é que foi criado um sistema que joga os avisos de viagem, ele te cobra que você assinale tudo que você vai levar e tudo que você está sabendo que não vai levar, até você completar uma barra de vermelho, ele vai cobrindo essa barra e ele dá um ok dizendo que agora você está seguro que você já viu e clicou ou não clicou propositalmente tudo que você vai levar ou não. Só que ele tem da parte financeira, da parte de documentação, da parte de equipamentos, ele tem tudo, são mais de 100 itens e ele fica online no ambiente blindado, então você não precisa ficar com nada na geladeira anotado e você também não precisa, você não perde essas informações, você acessa tanto do celular quanto do computador. Esse checklist, como a Carol está falando agora, ele está disponível sim no site lá. É uma licença vitalícia, tá? Uma vez teu, para sempre teu. Você pode usar para outras viagens também, para outros caminhos. Tá? De albergues. Eliana, o Gronze.com tem um material bem interessante sobre albergues lá. Tá? Mas é o que eu falei, se você for usar o Gronze como guia, você vai se perder um pouquinho. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que passa 2 vezes por esse guia aqui do El País, ou 3 vezes conhecendo ele,
você está com uma base de Caminho de Santiago muito legal para estar vivenciando as coisas lá. Se você ficar no aplicativo do Bronze, por exemplo, que é um aplicativo completo, use mais ele para albergues, porque não adianta ter um guia de altitudes lá dentro, que em 4 polegadas de celular, uma coisa pequenininha assim, você sabe que tem uma subida ou uma descida em algum lugar, a gente acaba não ligando para isso por experiência própria. As pessoas só veem isso aí para brincar, o sebreiro está aqui, e olham a elevação dele no aplicativo. Mas de forma nenhuma isso consegue ser útil dentro do caminho, tá? Por distâncias. Você olha a cidade que está e você pergunta para a pessoa, tem uma plaquinha com a distância do lado. E eu sou sempre a favor de sair do digital quando está lá no caminho. Tá? Senão você fica fazendo o que a gente está fazendo o dia inteiro aqui, que é ficar no computador. Tá? Gleice, aí, 67 anos vai fazer o caminho. E 67 anos é uma idade muito média lá, viu? Não é. Isso não. Aliás, isso não é. 67 anos não é uma idade avançada mais, como se falava há 30 anos atrás. Vamos lá. Normalmente as pessoas viajam só com a mochila e levam bagagem para despachar diariamente até a próxima parada. Ô Gleice, tem duas possibilidades lá. Tem pessoas que vão fazer o caminho de Santiago e ficar mais 15 dias na Europa. Essas pessoas levam, às vezes, uma bagagem e despacham ela a Santiago. Isso eu posso passar o contato do Acaso, que sabe como isso funciona, num preço mais baixo do que existe lá. Se você vai ficar, por exemplo, existem albergues que já recebem o teu excedente de bagagem quando você vai se hospedar lá. Você faz a reserva e tua mala fica te esperando lá. Essa é uma opção. Tá? Ou então, você pode, por exemplo, ir com uma mochila grande e você despacha entre albergues. Não é comum você ficar despachando sua mala entre albergues. Isso vai te cansar um pouquinho, mas é completamente possível. Tá? Normalmente as pessoas viajam com mochila. Gente, vamos lá. Quando a gente está falando no caminho, uma coisa que tem que ser lembrada aqui: quem está indo em maio e vai fazer o caminho grande a partir de São João, Roncesvalles, quem vai em maio do ano que vem, antes de dezembro já começa a reservar, ou tipo janeiro já começa a reservar as 2 primeiras cidades. Tá? Quem vai em maio, principalmente, tá? Ou fuja do mês de maio, vai antes para pegar frio, ou vai em setembro, outubro. Ou vai até esse ano, dá uma puxadinha na coisa. Maio, normalmente, a gente não sabe como é que o caminho muda depois dessa pandemia. Eu tenho um vídeo aqui também, que é a atualização, que eu fui lá no caminho, sem reservar albergue, sem nada, para ver como é que ficou isso depois da pandemia. Agora eu falei pandemia aqui, agora o Google não vai passar mais essa mensagem para ninguém, a gente já sabe que ele faz isso. Então quem puder fazer um arroba de amigo aí, compartilhar ou dar um likezinho, porque tocando nesse tema sensível, o Google já segura qualquer espalhar dessa mensagem nossa aqui, que não tem nada a ver sobre pandemia nem Covid, mas falando essa palavra agora, a coisa já passa a ser mais guardada. Tá? Agora já estou pensando em setembro. Helenilda, março eu acho uma data muito fria para ir ao caminho, se você estiver indo ao caminho francês, se você for fazer Pirineus, e aí sim eu acho que você pode pensar realmente em setembro, outubro desse ano, Pirineus. Vai para outubro. Outubro eu acho bem interessante. Lembrar que Pirineus, gente, não é porque ele fica fechado no inverno que ele vai ficar aberto o ano inteiro. Se tiver uma tromba d'água, uma coisa muito esquisita, os Pirineus são que nem praia. Quando os salva-vidas falam assim, ó, parou, gente, só sobe amanhã, parou e só sobe amanhã. Tá? Porque passa a ser um pouco perigoso, vento muito forte, chuva de pedras e tal. Ele tem um clima um pouco instável, os Pirineus. Por ser uma elevação muito grande, por ser uma barreira praticamente continental entre França e Espanha, canaliza muito vento lá. Tá? Então, estando em qualquer época lá, obedeça às oficinas de peregrinos de Saint-Jean, tá? E os hospitaleiros para saber o que você vai fazer lá. Custo diário no caminho. Marlin, Agapito, custo diário do caminho hoje. Caminho de Santiago você pode hoje colocar um pouco acima de 40 euros por dia. Não é bem esse valor, mas eu te falo qual que é a sacanagem que acontece. Há 20 anos atrás, a gente fazia o caminho sem muito restaurante perto da gente, então a gente acabava comprando mais coisas no supermercado. Supermercados esses que existem até hoje, padarias, açougues que tem até hoje. Só que a oferta de menu peregrino, de tacinha de vinho com petisco e tal, perto de você, está muito grande. Então a gente acaba gastando com essas coisas. Tá? A gente acaba gastando com uma gastronomia um pouco diferente. Mas se você contar assim, se você for uma pessoa que tem uma disciplina, você pode contar de 14 a 15 euros de média. Vamos colocar 13 euros de média de albergue, tá? E 12 euros média de menu peregrino, e você tem a principal refeição e a dormida. E aí você vai ter lanches. Então você vai ter 25, você pode fazer um caminho por menos de 40 euros de média. Tá? Deu uma subidinha lá, mas não foi nada
nada insuportável, em cerca de 15, 20% as coisas reajustaram lá. Mas a questão é que nós não controlamos muito bem. Você chega cansado, ao invés de você, às vezes, tomar uma água, você acaba tomando uma cerveja, um vinho, alguma coisa, um refresco no bar ao lado do albergue para relaxar. É uma viagem de férias mesmo, isso é mais do que gostoso fazer. E se você pensar que um mês, vamos falar de caminho grande mesmo, do caminho interno, do caminho mais longo que a gente conhece, assim, delineado, se você falar de San Jean a Santiago, 35 dias de viagem por 1.300 euros, Europa 1.300 euros um mês inteiro com tudo incluso, vamos entender que isso não é um valor alto. Tá? Se você está indo no caminho português, você já tem um custo bem mais baixo que Portugal, um país, metade desse caminho vai estar em Portugal, e Portugal tem um custo bem mais baixo que Espanha. Quem quiser... Isso, gente, o WhatsApp da Carol, ela passa aí depois. Eu vou lembrar de colocar esse... Eu vou mandar um e-mail para vocês aí, eu acho que todos vocês... Reparem no e-mail de hoje para amanhã, que eu quero muito que vocês conheçam esse material, está sendo lançado em Santos, da Valderez. Eu achei uma... Deixa eu ver, Carol, pega o livro para mim da... Onde é que ele está? Eu recebi ontem isso aí, já comecei a esmiuçar esse livro todo. Eu achei bonito demais. E vocês sabem que eu não sou de apresentar coisa assim, eu até foi autografado para mim e para Carol, e ele é forrado de fotos. Então eu vou te passar um linkzinho com o contato do João Cláudio direto, porque ele está despachando esse livro pelo Brasil. Eles fizeram uma tiragem pequena, então quando eu passar isso para vocês, corre lá para conhecer, porque vale a pena. Eu gostei muito da leitura, e para quem está indo a caminho de Santiago, ela faz uma explanação muito peregrina mesmo. Tá? Não é fantasiosa e tem... Olha que legal aqui, ó. Tem os dias de viagem lá, os dias de preparação e tal. Foi muito feliz a construção desse livro aqui. Não são livros... Eu não sou uma pessoa que lê livros do Caminho de Santiago sempre. Poucos que eu leio e alguns eu gosto bastante, e tive a chance de tomar esse cafezinho com eles. Vou tentar ir no lançamento do livro, que vai ser numa livraria de Santos. Tá? Gente... quem precisar de qualquer informação, os grupos de WhatsApp estão abertos. No nosso site tem bastante informação, tem os links para os grupos de WhatsApp. Quem vocês souberem que está precisando de informação, indica. Compartilhem, deem um like nessa livezinha aí, porque é a única forma que a gente tem de poder colocar esse material à frente e andando para outros peregrinos. Qualquer guia, qualquer credencial, qualquer coisinha que a gente pede na lojinha lá, serve para a gente manter esse trabalho funcionando, todas as redes sociais funcionando, todos os sites, hospedagens e tal, tá? E é um trabalho que a gente faz de coração mesmo, vamos dizer assim, é o nosso terceiro turno, tá ligado a isso aqui, mas é muito de coração, e as pessoas que a gente conhece e transita no caminho, e transita com esse trabalho aqui, fazem valer a pena esses momentos aqui, tá bom? A gente vai mandar outro e-mail com outras informações, que a gente vai ter encontros e lives, mas, por favor, estamos à disposição, até para chamada ao vivo, com quem tiver, às vezes estão com mais pessoas, tem dúvidas um pouco mais complicadas para se tirar. Não deixem de dar uma olhadinha nos vídeos que tem na página, nesse canal do YouTube, porque neles tem muita dúvida que você já sai. Tem uma sequência de 3 vídeos que é o que levar para o Caminho de Santiago, melhor época para ir, que caminho escolher. Esses 3 vídeos eu acho que matam quase todas as dúvidas de quem está se preparando para o Caminho de Santiago. E, para quem ainda tiver dúvida, a gente está aqui... a gente está aqui à disposição. Luiz Carlos, acho que bypass, eu acho que você vai entender, eu vou entender como sair de San Jean se estiver fechados os Pirineus. Quando você está em San Jean e os Pirineus estão fechados, você tem o Vale de Valcarlos, que é uma rota alternativa lindíssima, mas você não cruza os Pirineus. Tá? Eu acho que as duas são muito bonitas de qualquer forma. Tá? Rota de Valcarlos. Isso, a Carol escreveu aqui, eu quero que ver a atualização. Gente, vou deixar vocês à vontade, vou encerrar esse streaming aqui. Espero que tenha sido importante as informações. Se você acha que isso pode ajudar alguém, compartilha essa informação com as pessoas. Tá? Aguarda, eu vou mandar os links para vocês por e-mail, os links que eu comentei aqui, e mando o link do guia também por e-mail, ou então eu vou tentar deixar ele fixado aqui nos comentários logo abaixo. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Estamos à disposição para quem está se preparando para setembro, outubro. Começa a correr já, porque credenciais a gente só vai receber agora para o final de julho, viu?
A Cássio já falou com a gente, já as coisas estão um pouco corridas já. Um grande abraço.